Aô, meu povo! Aê, porra! Já deu uma bufada aqui a mulher, eu tô tá brava, puta hein? da minha vida. Eu tava feliz, entendeu? Pra caralho, eu tava né, gata? feliz até eu subir naquela merda daquele estúdio, tá? Pra ver que os caras fizeram tudo errado de novo. Gente, pelo amor de Deus, as pessoas não se comunicam, gente. É, o negócio As é pessoas bravo. não se comunicam, gente, não é possível. Tem o projeto da porra com as medidas e ninguém segue. Meu Deus, tô puta. Porque acabou de acontecer, óbvio, e eu não sou atriz, eu não vou vir aqui. Ai, tá tudo lindo. Não tá lindo. Esses caras demoraram uma semana pra vir arrumar as merdas que eles fizeram, certo? Que é o negócio lá, do que não deixaram o negocinho lá na varanda do Ozark, as madeiras que eles puseram errado, uma semana. Aí vieram os caras da elétrica, puseram as caixinhas tudo errada que o Marcelo precisa no negócio. E aí agora eles vieram arrumar a cagada que eles fizeram, só que os outros cagaram em cima da cagada deles, agora estão cagando em cima da cagada dos outros que cagaram na cagada deles. Nossa! E não tem um fia da mãe pra vir aqui e falar, gente, tá errado, olha lá, no negócio tem a medida de tudo. Pois eu é. faço como? Espero mais uma semana? É, então. Tá esperando esses caras terminar pra poder vir pôr a janela. Olha, eu tô puta da minha vida. Mas nós estamos aqui pra... Ai, meu Deus do céu. Olha, bendita a hora que nós fomos fazer essas luzes no teto, no estúdio. Isso é no estúdio nosso, tá, gente? Depois eu mostro pra vocês. Mas nós estamos aqui fora, olha, pra mostrar o que o menino... Vem chegando, vai deixando seu like, comentando, compartilhando, que começou daquele jeito já, entendeu? Nós estamos aqui pra mostrar a verdade, a realidade, e quando tá tudo cagado, nós fala também. Olha aqui. Olha onde meu dinheiro tá indo. Tá aqui indo, aqui, ó. Água abaixo, por água abaixo. Dinheiro que vai, entendeu? O menino começou a limpar com aquela máquina grande que eu postei pra vocês lá no Instagram. E aí ele tá tirando toda essa sujeira, que isso aqui é tudo mato invasivo, né, gente? Isso aqui é um tapete de raiz, né? Isso. Então, a primeira ideia nossa, lembra que eu falei pra vocês? Era aterrar e chegar até ali na beiradinha. Só que o problema, gente, é que é muito fundo. Tem partes que é mais rasinha, tem parte que chega a 8 pés. É muito fundo, então cara. Você imagina o tanto de areia que vai aqui. E a gente só consegue ver isso quando a gente vai mexendo. Ó, pra você ter ideia, 6 pés em metro dá... 6 pés dá 2 metros. É. Entendeu? 8, e aí foram mexendo e a gente foi vendo que ia precisar de mais areia, de mais areia, de mais areia. E é uma areada sem fim para aterrar isso aqui. Pois é, mano. Então, como eu tinha dito para vocês, nós decidimos trazer a linha do seawall mais para cá. Então isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó, basicamente agora vai ser a linha daquelas árvores ali da frente da casa. Sim. Até essas árvores aqui, certo? Aqui. Pra cá, daqui pra lá, a gente vai limpar tudo. É, vai ficar só a aguinha do lago. Só a água do lago. Porque isso aqui, como eu disse pra vocês, é um tapete de raiz, então não é terra firme. Porque tem gente falando, vocês vão trazer o lago mais pra cá? Não, o lago já vinha até aqui, só que ele tinha esse tapete de raiz que a gente pode limpar, entendeu? E aí a gente vai tirar, porque também ninguém merece. Isso aqui cresce e fica grandão, entendeu? Como tava no começo. Sim, não, e outra, cheio né, de mano? bicho. Você pula aí mosquito, em cima, fica... Não é seguro pra gente ter isso aqui na frente, entendeu? Então nós vamos tirar isso tudo e trazer o seawall. Vai ficar no mesmo comprimento o seawall lá da cerca do vizinho até lá. Mas a gente vai trazer ele mais perto da casa, aqui dessa linha, pra gente poder não jogar dinheiro fora, né? Porque não faz sentido nenhum você jogar um caminhão de terra para tapar um quadradinho assim, olha, gente, porque é muito fundo. Então, o menino começou, a máquina dele tá parada ali, aquela máquina verde. Eu vou virar lá. Ela lá. Ai, isso tudo aqui ele fez ontem com essa maquinona. E aí, o outro problema é como chegar até ali para trazer, porque ele puxa com a máquina, vem tudo, gente, para você ver como ela fica. Ele puxa assim a beiradinha da máquina e ela vem vindo, óbvio, não tão fácil assim, porque às vezes... Aquilo ali é cavalo também. É, aquilo é cavalo. Mas ela vem vindo e aí ele vai tirando os pedaços dela. Só que a máquina é muito pesada, então ele tem que primeiro ir construindo uma base forte. É que nem ele fez aí, onde você tá em cima aí, ó. Para a máquina segurar, para ela não cair no lago, né? Então é um trabalho de formiguinha. E se não conseguir chegar até lá, a gente tá vendo de contratar um menino que tem um negócio, um barco, que não é um negócio amarelo, que ele pode empurrar para cá. Ou, se ficar muito caro, tem que como?
Na mão. pescar, né? Vocês lembram aqueles primeiros que vieram? Eles enrolavam uma corda around e puxavam? Vocês lembram? Em A gente volta. mostrou pra vocês no Instagram. Basicamente isso, só que aí demora muito mais, né? Mas o legal é que ele falou pra mim que ele só sai daqui quando isso aqui estiver limpo, né? Falou, né? Então, pelo menos vamos deixar registrado, né, Gato? Porque você falou e nós esquece. Né? Agora, gente, isso aqui fede, viu? Não, agora não tá fedendo mais, não. Não, isso aqui quando arrancou, Ontem tava fedor fedendo. de podre dos infernos. É. Aí tem até uns bichos correndo aí, ó. Vocês não têm noção, gente. Olha aí, tá vendo? É isso aí que tem aí embaixo. Ó. Olha, ó, pedaço de árvore, ó. Tá vendo? Olha aí, ó. Olha aí. É isso aí. Aí você olhando assim, parece que vai até o chão, né? Até o fundo do lago. Sim. Não vai não, gente. É só um tapetinho. Pois é. Olha, aqui ele já tá fazendo aquilo lá, tá vendo? Jogando areia aqui É, pra poder ir chegando com a máquina. é. Aqui ele já tá mais perto, tá vendo? Aí ele vai vir puxando. Ele limpou toda essa parte da frente, falta limpar ainda. Ele fez a limpeza mais grossa, né? Falta fazer a limpeza mais fina. Porque essa sujeirada que ainda ficou, tudo vai sair daí, vai ficar limpinho. Pois é. Quer ter casa no lago? Quer? Então compra pronta, viu, filho? É, Pegar compra pronta e paga o preço, porque agora a gente está entendendo por que custa tão caro. por que as casas, assim, customizadas e tal, são tão caras. Pois é. Porque dá uma trabalheira danada É. para poder fazer. Esse que é o problema. Aí é fácil, tu chega lá, compra pronta. Quem construiu que se ferra. É isso. Olha. Mas também ele vai cobrar por isso, né? Lógico. Por isso que fica Tá caro. vendo que aqui ainda ficou sujeira, ele ainda vai limpar tudo. Os meninos estavam ontem, até o pescoço ali, Pois é. pra ir tirando a sujeira que ficou. Mas Mas vai isso ficar aí. bonito. Diz Vai. os meninos que estavam aqui ontem que vai ficar bonito, viu? Falei, eu tô acreditando em vocês. Você acha que ele ia falar pra você que ia ficar feio? Marcelo, alguma coisa dá pra ficar feia com esse lago? Não, não dá, né? Não dá, né? Nem o seu mau humor. Ah, não é mau humor, causa das Marcelo. É coisas. indignação, é É. frustração, é sacanagem. Sabe assim? Porque tá tudo projetado. É só você ler o negócio. Tá tudo certinho, Marcelo. Tô ligado. Entendeu? Olha. Que nem estão fazendo os buracos lá no telhado. Buraco esse que disse o construtor que já não ia ter que fazer porque nós mudamos a insulation. Estão fazendo os furos lá. Aí depois vai ter que voltar pra tampar. Olha, se gente, tiver errado. sério mesmo. É isso. Tá, vamos mostrar lá que o Fernando terminou de passar Vamos, os carros? vamos lá. Aí já mostra a cagada que eles fizeram também. Tá bom. Taria do caralho. Você tá calmo, hein, Marcelo? É que não Alguém adianta, tem que né? ficar calmo, Agora. né? Tem que A ter minha- um que segura, né, A Gato? minha parte é sempre gritar, né? Não, tem Aí que ter eu, um que tem que ter um balanço, né, eu Gato? saio grossa. Tomar no cu, viu? Olha. Gente, isso porque nós estamos aqui todo dia, tá? Aí a gente consegue pegar os erros na hora que tá acontecendo. Porque se a gente não tivesse... Alguém tá aqui todo dia? Não, ninguém. Olha. Maldita hora, viu? Eles vão fazer a plataforma do cinema, eu acho. É, né? Outra coisa que eu que tive que ver que ninguém fez, né? Olha aqui. Mostra a cagada, Marcelo. Aí, ó. Ai, que da hora. Essa madeira primeira estava errada, aí os caras botaram as caixinhas da tomada errada, aí os caras vieram e botaram outra madeira errada. O Marcelo precisa desse vão que ficou no meio das duas madeiras prender a com luz. madeira. E não Porra. tem. Entendeu? Marcelo precisa deste vão com madeira, caralho. Tá lá, escrito no projeto. No Aê, porra do Esse projeto. cara tá descontando você aí. Ah, Você ficar esperto. olha, quer mostrar aqui o do Fernando, que ele terminou? Vamos, hein? O Fernando é caprichoso, viu? É aqui, ó. Olha, eu vou te falar. Enquanto tem gente que é porca para um, o Fernando é caprichoso. Olha só. Aqui o trabalho do Fernando. Tá tudo aí, ó. Já O vai lá Fernando pra amarrou os baixo. fios dele tudinho, enquanto o povo passa os fios tudo largado, tudo Verdade. cagado. Olha que maravilha, ó. Olha só. Fernando, gente, nós fizemos uma live essa semana. Isso abre não, né? Deve abrir, só que ele deve ter trancado, Nós né? fizemos uma live essa semana e o Fernando falou um pouco. Ele que fez o projeto luminotécnico e ele que fez o projeto da automação da casa e ele vai fazer todas as informações.
Então ele fez essa primeira parte, que é passar esses fios da automação. Então isso aqui tudo é Fernando. E esses fios que você vê bem arrumadinho, é tudo do Fernando. O resto que tá tudo solto, cagado, é da elétrica. Aqui tem Fernando também, né? Olha que arrumadinho. Aqui é onde vai meu servidor, né? É. Aqui, ó, vai tudo aqui, ó. Aqui chega toda a fiação do estúdio, isso aqui é só do estúdio, tá? Chega nesse trem aqui, ó. Olha lá. E daí ele vai lá pros lugares onde tem fio. Se você perdeu essa live com o Fernando, depois tu vai lá que ele explica mais ou menos, dizer que nós vamos ter que fazer um treinamento para saber mexer na casa. É. Casa inteligente. Né? Olha, hoje ainda. Ah, vai Sai daí, espirrar Mar- aqui, vai é. espirrar aqui. Olha lá, meu filho, tô atrapalhando os homens aqui. Aí, Marcelo, tu precisa de um compressor desse, aquele Boer merda que tu comprou. Não, você é doido? O meu funciona melhor. Então, o que eu tava falando? Então vai na live do Fernando, tá? O Fernando ainda vai aparecer muito aqui, porque ele tem que... Nossa, ele vai ter que voltar aqui várias vezes. Bom, ele é o coração da casa, né, Marcelo? Pois é, que ele já até botou aqui, ó, o HDMI da sua câmera, ó. Já tá aqui já, ó. Tá vendo aí? Aí ele vem aqui por baixo pra poder pegar o celular, filha. Aqui também, ó, já temos aqui já o negócio do nosso video wall, ó. Já tá aqui no esquema também, que aqui vão 4 televisão de 55. Aqui tá pra ver o HDMI, ó. Na PTZ que nós vamos botar aqui, ó. Tá aqui o HDMI. Bonitinho. É isso. Eu adoro um barulho, né? Tá merda. Veja a hora desse barulho acabar. Bom, basicamente é isso que terminou, né? Já vi que os meninos vão terminar hoje mesmo. Pois é. Mas pelo menos terminando isso aqui que eles cagaram, já dá pra pôr as janelas. Exatamente, é. Entendeu? Isso aqui, gente, lembra que a gente falou? Isso aqui tem que ter uma caidinha pra porque água não senão, empoçar. E eles não fizeram a caidinha, então agora eles vão ter que refazer isso aqui. Fazer uma gambiarra que fala, né? É, gambiarra, fazer uma caidinha. É, uma gambiarra. Falando em gambiarra, né? O mestre de obra não gosta de fazer gambiarra, não. Mas pelo jeito, é tanto erro que não tem pra onde correr, né? Pois é, filho. Aqui. Como é que ficou? Tá vendo? Aí dá pra ver a linha certinha onde vai. É. Aí aquele resto ali vai tudo embora, gente. Que aquilo ali é tudo raiz, largada ali, ó. Quem responde pela execução do projeto? A porra da construtora, né, Roberta? Por isso que eles vêm aqui, arrumam as cagadas, tem que vir arrumar. Só que cagada atrás cagada vai atrasando, gente. Entendeu? Que nem quem fez isso aqui errado, os meninos do frame. Quem é responsável? A construtora, aí tem que arrumar. Pois é. O menino ali deve ter ficado puto comigo, né? Eu falei pra ele que tava errado. Uai, você vai deixar ele terminar? Pro seu boss, então, você liga pro seu boss aí, mano. Fala pra ele que tá tudo cagado. Gente, e assim, o que me deixa mais puta é que tá tudo no papel. Olha lá o furo. Então, mas esse furo acho que não tem nada a ver com a insulation, porque aqui é a nossa varanda, amor. Bom, o cara que falou pra mim que era de ventilação esse buraco aí, ó, que eles estão cortando. Aqui vai insulation? Provavelmente, porque tem um telhado aqui. Vai na varanda? Então, não sei se vai aquele de foam. Não, aqui é foam. Aqui Embaixo? eu acho que é foam, porque é só no living area que é. Spray? Aqui é normal, só no living area. Então aqui teria que ter o buraco. Entendi. Eu acho que é isso aí. Não vou meter o salame não, mas depois a gente pergunta. Porque a gente não tem a resposta ainda, né? É melhor a gente esperar. Mas normalmente quando a gente não tem a resposta e a gente acha que é alguma coisa, a gente tem razão, né? Aqui, ó, aqui tá cortando mais também, ó. É. Desse lado de cá. É isso. Bom, vamos ver. É foda, né? Oh, yes. O que nós temos agora para mostrar? Então, Márcia, tem o mestre Vai pra lá, de obras porque tá escuro aqui. que acompanha, né? Só que... Sabe qual que é a desculpa deles? É que a nossa obra é afastado, então não tem como ter alguém aqui todo dia. Aí isso é uma coisa que eu fico puta cada vez que eu escuto isso, sabe por quê? Porque eu não botei uma arma na cabeça deles pra pegar o meu projeto e nem menti aonde era o meu projeto. Todo mundo sabia onde é que é o projeto e quiseram fazer do mesmo jeito, entendeu? Então não me vem com essa enrolação, esse bullshit de que é longe, não pode ter alguém. Porra, não fode, né? Aí por isso que eu e Marcelo, nós vem aqui todo dia a gente vem aqui, todo dia tem uma merda pra arrumar. Pois é.
Olha... Aqui também, ó, gente, o Fernando já passou todos os cabos ali, tá vendo, ó? Aquelas caixinhas pretas ali, ó. É tudo dele ali. Esses aqui já são da elétrica. O cara da escada era o cara da elétrica. Estão perguntando cadê o cara da escada, o bonitinho. Acho que eles terminaram, né, ontem. Não sei, né? Porque eles vão ter que voltar pra trocar aquelas caixinhas tudo. Sim, não, mas eles vão ter que voltar aqui pra instalar as lâmpadas, gente, vocês me mandaram um monte de ideia pra fazer aqui. Tem várias. Mas vai mandando ainda, tá? Inclusive, nós recebemos até um projeto, eu não vou lembrar do nome da pessoa que fez. Queria agradecer você, viu? Com umas plantas, né? Fez um desenho pra nós ter uma ideia. Muito obrigado, viu? Obrigada aí pelas ideias de vocês. Eu vou esperar isso aqui estar terminado pra eu ter o visual de como vai. E aí a gente decide o que a gente vai fazer. Sim. Isso aí também, assim, é mais uma maquiagem, né? Não é nada que precisa estar pronto. Olha, vamos para as perguntas? Já colocaram o painel de luz ali atrás também? Aonde? O grande, nós já mostramos ontem, na outra live, nós verdade. Nós começamos a live ali. Porra, aqui vai ser foda fazer, hein, as perguntas. É barulho do negócio. Você quer ir lá pro quarto? Vamos lá pro quarto. Melhor. Vamos lá. A gente termina lá. Aliás, que vai ter barulho em Olha, lugar. É um passo pra frente, gente, 2 passos pra trás. Isso me deixa aqui, muito indignado. Olha os cabinhos do Fernando aqui, tudo amarradinho aqui, ó, os branquinhos aqui, ó. Esses aqui, aí, tudo aí, ó. Outra coisa que eu também preciso falar pra eles, baby, é isso aqui, ó. Tá vendo aqui no nosso corredor? Ó, tá vendo aquele negócio, aquela entrada de ar ali? Ela não tá no meio do corredor e aquela ali tá no fundo. E no meio dessas duas coisas aqui vai uma caixa de som. Aí vai ficar tudo desalinhado, então tem que pegar aquele ali, trazer pra cá, e esse aqui trazer pra cá e deixar tudo no meio. Isso vai ser um parto, tá? Porque os caras do ar-condicionado é aqueles que ficaram 1 mês atrasado. Sim, mas isso aqui vai ser um parto. Mano. Pra vir trocar. Mas vai ter que vir arrumar, porque senão vai ficar tudo feio no teto. Pra te falar a verdade, eu tô cagando se tá alinhado ou desalinhado, eu não tenho essa coisa. Assim, não é uma coisa... Feio, esteticamente fica muito Marcelo, feio. eu já tô mandando a estética pro caralho, viu? Não, fica feio pra caraca. Ó, acho que eu vou sentar nesse bloquinho aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui. Aí. Gente, a tomada das salas, nós decidimos que eles vão usar uma outra técnica aí, pra não ter que quebrar o slab. Caralho, vou cair de costas. Dá a mão. Eles vão... Não, vai cair de novo, que tá em cima de uma madeira. Pelo menos ele parou aqui, ó. Eles vão usar aquele fiozinho que não precisa de quebrar e botar... Porque vai piso ali. De botar conduíte, que chama? Aquele conduíte e tal, então vai ser feito de uma outra maneira. No Brasil vocês usam muito nos tetos. Pra puxar elétrica, pelo reboco. Não, Silvia. Ô, Silvia, quando eu reclamo assim com vocês, é porque eu já gritei na construtora. Você não tem noção. Só que alguém trabalha de sábado, ninguém nem responde de sábado. Os caras aqui cagando, vai chegar segunda-feira, vai estar tudo errado. Se eu não tô aqui, faz tudo errado. Ninguém trabalha de sábado, ninguém responde de sábado. É uma cagada, viu? A Sônia falou assim, eu também ia ficar o dia inteiro enchendo o saco da construtora. Pois é, menina. Agora, assim, a gente tem uma sorte, quer dizer, uma sorte não, né? O rapaz que agora é o mestre de obra, graças a Deus enfiaram esse rapaz também. Porque antes nós não tinha ninguém. Aí arrumaram... E ele tem visão, ele sabe o que arrumaram vai esse dar mestre certo, de obra. que vai dar Ele faz o possível que ele pode, coitado, também a culpa nem é dele, porque ele é empregado, né? Exatamente. Esses meninos também não têm culpa nenhuma, porque eles só fazem o que pedem pra ele. O problema é a comunicação de quem manda. Esse é o problema. Quem manda tá se comunicando errado. Sabe? Não fode. Tati tá com a mesma energia do dia da concretagem. Porque Vi Alves, esse erro que a gente mostrou pra vocês, já é 1, 2, 3, a 4ª vez que erram, porque erraram na madeira. Aí veio o cara do ar-condicionado, botou a saída do ar errada. Eu vi na hora, já mandei, eles mudaram. Aí erraram nas tomadinhas, porque a madeira estava errada. Aí erraram nas tomadinhas. Agora o cara da madeira veio consertar, errou de novo. Pois é muita coisa, né? É um efeito dominó, né? É um cagando no outro. É pra não ficar puta, não consigo, gente, desculpa. Eu não consigo, eu odeio fazer live puta assim, mas eu não consigo. Vamos responder as perguntas. Quanto tempo eu já tenho? Nós temos aqui 20 minutos.
Fê, que calor danado que tá hoje. Essa câmera não vai esquentar, não? Se esquentar aqui, eu aviso você, tá? Nossa Se aparecer o trem aqui, eu aviso você e nós finalizamos. Menina, eu acho que eu já vou direto pro negócio dos valores, porque eu tenho medo de ficar respondendo as perguntas e chegar e não ter... Então vai nos valores. E não ter... Quem foi que me mandou? Eu queria ver aqui se eu lembro o nome da pessoa que me mandou, se eu fiz as contas. Eu não vou achar agora, porque é tanta pergunta, menina. Aqui, é o J. Leandro _ Santos. Fez as contas de quanto já gastaram, Tati? Fiz, J, só pra você saber. Tu perguntou? Marimbondo passou aí do lado. Eu vi. Aí eu fiz essa noite, tá? Então vamos lá. Anotem aí pra ver se eu fiz as contas certas, tá? Vou falar item por item quanto a gente já gastou. Terreno, 90. Certo. É tudo dólar, tá, gente? Pra quem é novo no canal, nem falei pro povo se inscrever, deixar like. Comecei puta, nem pedi nada. Se inscreve aí, nós tá merecendo, vai. Ô perrengão danado. Se inscreve aí, deixa like, comenta, compartilha. Nós estamos construindo essa casa aqui nos Estados Unidos, na área de Orlando, de frente para aquele lago maravilhoso que eu mostrei para vocês, mas é perrengue atrás perrengue, viu? E agora eu vou falar para vocês quanto a gente já gastou até aqui, que a gente já vem falando, tá? Preço de tudo. Terreno, 90 mil. Limpeza do terreno, aquelas primeiras, né? Certo. E tira árvore e não sei o quê. Essa árvore vai ficar na frente da garagem. É que a gente tentou manter várias, né? Tira numa... Vai limpando. No final acabou saindo mais caro, né? Porque se tivesse mandado tirar de uma vez... De uma vez, exatamente. Limpeza do terreno. Juntei tudo, tá? Até a gente... até antes desta limpeza, tá, gente? 19.450. Certo. A casa até agora, quanto a gente pagou, lembra que isso aqui é um contrato fechado, então a gente tem um valor de tudo que vai na casa, é um contrato fechado. A gente só aumenta se a gente quiser algum upgrade no decorrer da obra. Então até agora a gente já pagou 527 mil, tá? Falta ainda algumas parcelas, porque você vai pagando conforme vai ficando pronto. 527 mil. Por etapa, né? O interior design que a moça fez pra gente ter uma noção de como ficaria a decoração, aquela que eu também sempre reclamo, que botou as medidas tudo errado, vai ficar tudo apertado, 5.150. O muro que a gente pôs de fora a fora para fechar o terreno, 52 mil. A automação, o projeto de luminotécnico, automação e tal, já com o permit e tudo, 42.725. É isso. Os fireplaces que a gente comprou por as lareiras, né? Que é aquelas elétricas, que deu aquele problemão. Aí eu comprei, não deixei eles comprar não, comprei eu as lareiras, 8.639. Aí a gente vai para essa parte da limpeza que está sendo feita agora, do lago, né? Eu já paguei 19.500, que ontem ainda mandei 1.000 para ele por causa da areia que ele jogou aí. O seawall e o boat house, né? Que pra mim é um pacotão, mas a gente só começou a pagar o seawall porque foi o projeto que já está aprovado na prefeitura. Pode ter uma diferença no boat house. Mas eu vou botar seawall e boat house porque nas minhas contas está tudo junto. Mas eu só comecei a pagar o seawall porque o boat house ainda não saiu o permit. Então você vai colocar só o valor que você pagou. Só o valor que eu paguei. 41 mil. Certo. O total foi, porque teve 4 de projeto, Sim, permit. exato. 41 mil eu já paguei do seawall e projetos também de boat house. Exato. Os planos da piscina, mais o permit da piscina, que eu também já paguei, 2.500. Certo. O total, na minha calculadora, posso ter errado, tá? Também, porque na hora de colocar, deu 783.924. Isso foi o que a gente gastou até agora. Só que aí falta pagar, o que aí já está sob contrato, sim, né? O restante da casa, o restante da automação, o restante da limpeza do lago, o restante do seawall e o boat house todo. Piscina. A piscina, o portão, né? Agora, a piscina e o portão ainda não firmei o contrato, tá? A piscina, eles só firmam o contrato depois que sai toda a aprovação, exato, da prefeitura. Então, mas colocando tudo isso a mais, falta pagar 288 da casa com 397. Se a gente não botar mais nada. Não vamos botar mais nada, né, baby? Não sou eu que tô botando mais nada não agora. Falta pagar 20 mil da automação, falta pagar 9 mil da limpeza do lago, falta pagar 109 mil do seawall com o boat house. Isso é o que está no contrato, então falta 426 mil para pagar. Aí falta 155 mil da piscina,
e 15 mil do portão, se é que vai ficar 15 mil. É porque o material sobe e aumenta. Porque o material subiu e ele me deu essa estimativa lá no começo do ano. Tem mais essa também, né? Que tu faz uma estimativa no começo do ano, aí tu vai fazer o trabalho, já aumentou tudo, tem que refazer a estimativa. Então, num total, gente, com o que eu já paguei, o que precisa ainda pagar, eu tenho certeza que vai aumentar alguma coisa, porque sempre aumenta, 1.379.500. É isso. Eu tinha falado 1.300.000, vai passar 79, bem. Isso sem... quando eu falo da casa que tem um pacotão, né? Eu já falei várias vezes, mas é que como tem muita gente nova que às vezes não assiste as lives, por isso que eu falo, muito importante assistir tudo. A casa, esse valor já está com todos os eletrodomésticos, já está com todas, já está com banheira, já está com todo o planejado Finish, já tá tudo. Da cozinha, dos banheiros, da chapelaria, né? Só não tem, obviamente, móveis, né, gente? E alguma coisa de madeirado que a gente queira fazer e tal. Então, toda essa parte de móveis e uma decoração, isso não está incluso neste valor, certo? Agora, por que eu falo vai aumentar ainda este valor? Porque tem um monte de coisa aqui que eles estimaram ficar um valor e vai ficar outro. Que nem o tanto de areia que tem que jogar aqui para poder nivelar isso aqui, para botar os pavers aqui na varanda, eu tenho certeza que vai passar do valor que eles estimaram. O tanto de paver que vai ter que fazer na driveway vai passar, porque a gente aumentou a driveway. Sim. Então, assim, tem muita coisa ainda que vai passar. O jardim pro lado de lá, né? Pelo menos a grama. Então, grama que a gente vai ter que pôr. Uma pergunta que perguntaram bastante vai ficar nessa areia? Não, vai ficar na grama. A gente vai fazer, tem que fazer toda ainda a irrigação. Isso também não está no valor, a irrigação de lá. A irrigação around da casa está no valor da casa. Mas tudo que é daqui para lá não está nesse valor. É isso. Então, tem muita coisa ainda. Mas assim, eu não estou preocupada com móveis, que a gente já falou que a gente vai mudar com os nossos. Isso aí. A gente vai usar o máximo que a gente puder dos nossos móveis. E com a necessidade, a gente vê se vai precisar trocar, não. Exatamente. Que eu não quero sair comprando coisa, gente. E aí não tem necessidade, só para falar que eu comprei, entendeu? Que nem aquele quartinho que era academia, depois ficou um escritório pro Marcelinho. O Marcelinho já não vai mais trabalhar com a gente, assim, igual ele trabalha. Dia 12. Full time. Ele arrumou um emprego na área dele, então, assim, ele já não vai precisar daquele escritório. Então, eu não quero fazer as coisas na pressa e depois eu gastei 20, 30 mil para fazer um quarto, porque se você for ver no plano que a moça fez, uns negócios, umas marcenaria cara, não, Marcelo? Eu vou gastar esse tanto se eu não sei nem como é que eu vou usar o treco ainda. Então, tem muita coisa que a gente agora não vai gastar, porque é muito gasto, né? Pois é. Pronto. Já foi? Isso. Tá aliviado? Ai. A Elaine falou que vai fechar em 2 milhões. Ô, Elaine, 2 milhões é osso, né? Eu acho que não, vou tentar fechar menos. Vamos tentar chegar nos 1,5 milhão. Né? Porque, porra. Não converte não, gente. Não converte não, senão dá um treco, não sei. Finge que tem... Não é, Marcelo? Se a gente recebe em dólar, paga tudo em dólar, aqui vive em dólar. Converte não, que senão vocês têm um treco. Mas é isso, pensa que é 1,5 milhão de reais. Isso. Sério mesmo. Porque não faz nem sentido converter, né? A não ser que você estivesse no Brasil ganhando em real e você estivesse investindo aqui em dólar. Aí sim, né? Aí sim. Aí tu tem que converter. Tem que converter com o dólar do dia. Aí, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Tá ganhando. Tá anotada a Bianca Aquino. Nós, filha. Menino, o povo ainda tá mandando aqui. Teve gente que já falou que a conta deu errada. Ai, gente, faz as contas aí, que eu fiz ontem à noite. É isso aí. Faz as contas aí. Tem os valores Por isso que eu dei o valor certo de cada um. Aí, soma e vê. Aí, vai colocando aí nos comentários se eu errei nas contas ou não. Depois eu somo de novo, tá? Pra ver. Vamos dar uma volta que eu tô com a bunda quadrada aqui, Marcelo. Filha. Aí você vai lendo as perguntas aí. A parte mais problemática até agora, na Cláudia Gouveia, é a construtora. Comunicação, é isso. Ou seja, tudo, né? Porque se a construtora não tem uma comunicação, se a construtora não faz direito, tudo sai errado. Eu vou levantar. Se a construtora contrata, como fala, vendors, fornecedores, e não fica em cima deles, e comunica errado com eles, e os caras vêm aqui e faz merda, a culpa é da construtora.
entendeu? Então, assim, a gente contratou uma construtora de brasileiros pensando na comunicação. Exatamente, para não dar ruim. Querendo ou não, gente, eu não sabia os termos das coisas. Já falei isso algumas vezes aqui, né? Então a gente falou, mano, vamos para poder comunicar direito, certo? Corta para eu tendo que falar com os vendors em inglês, em espanhol, e arrumar gente para fazer o trabalho. Porque você arrumou gente para fazer o muro, seawall, boat house. Então a pior parte é tudo, porque é a construtora, né? Nem Fernando foi a gente que arrumou, porque o pacote da construtora de automação da casa era bem ruim também, era bem defasado. 15, de 1980. Então assim, eu tô chamando a Heloísa, atenção menina, eu tô fazendo o máximo que eu posso, sério, gente, sério mesmo. Mas é frustrante, sabe? É cansativo, né, na verdade, porque... Né? É um vai e volta desnecessário. Né? Então, você dá um passo, volta dois. E os erros no mesmo lugar, assim, é foda. Isso que a gente não tá nem checando essas coisas dos projetos, que nem na terça-feira, provavelmente, a gente vai vir com o Fernando, que fez os 2 projetos, e a gente vai vir com o rapaz da elétrica, para poder checar tudo isso antes de fechar essas paredes. Porque depois que fechar, mano, se tiver que abrir, vai dar ruim. Entendeu? Vai dar ruim. Então a ideia é essa. Stanley tá perguntando, a dúvida é se esse valor de vocês... Não, aí eu já tô contando gasto com terreno tudo, viu, Stanley? Não sei se você pegou desde o começo, eu já contei gasto com terreno, todos os gastos, tudo que a gente já gastou até hoje aqui, viu, gente, já tá neste valor, tá? Tá perguntando se é razoável com os valores das outras casas. Então, menino, tem uma casa ali na esquina vendendo por 5 milhões. Com 1,5 milhão, vamos botar 1,5 milhão, tá? Nunca eu vou comprar uma casa dessa aqui. Não. Nem aqui, nem pra lá, nem pra lá, nem em lugar nenhum. E depois quando estiver pronta... Se tem aí muito. Uma luz no fim do túnel, é isso. É por isso que nós não estamos gastando, nós estamos investindo. Aí sim, né? Que nem a casa do vizinho aqui do lado, não é essa, que essa é bem velhinha. A outra, que é uma casa enorme, que tem 2 garagens de RV. RV é onde, gente? Ela, a última vez que a gente viu, ela estava em 1 milhão e tralalá também, 200, 300, não lembro. Mas é uma casa mais antiga, quer dizer, já tem uns 7 anos essa casa. Mais ou menos. E o terreno dela não é nem perto do nosso, o tanto que ela tem de frente de lago, não é nem perto do nosso. Então assim, quanto a isso a gente não está preocupado não, tá? De estar gastando mais do que valeria, porque quem está aqui sabe que você compra uma casa de 1,5 milhão, mano, pegadinha uma na outra. Aí vai do estilo de vida também, né, filho? Tu quer morar na cidade, tu vai pagar mais caro por um pedacinho assim, ó, pro seu vizinho bater na mão assim na janela do vizinho. Então depende de tudo isso. Mas aqui, around, a gente tem casas nesse valor e até mais caras, que nem tem um vizinho ali vendendo a dele. Mas também é grande a dele, né, menino? São 6 garagens. É uma mansãozão, aquele é grande. Mas só tem garagem também, né? Aquele outro? Não. Uns 8 mil square feet deve ter ali. É grande. Não, deve ter tudo isso não, deve ter uns 6. Depois você olha. Depois eu vou olhar. Que nem aqui atrás desse matagal todo aqui, ó, tem um clube de golfe. Campo de golfe aí. Nem parece que tem nada aí, parece que é uma selva, né? Mas não. É verdade. Tem sim. Então é isso, gente. A gente não está preocupado com investimento, não. A gente só está preocupado hoje mesmo em terminar e não ficar gastando desnecessariamente. Na verdade, não quero ficar pagando 2 vezes pela mesma coisa. Exatamente. Entendeu? Igual a gente pagou na elétrica, praticamente, né? Porque o projeto estava pronto há 6 meses, já tinha sido modificado todos aqueles fios de three-way que a gente não vai usar aqui, não precisa. A Kênia falou que nós vamos sentir falta no final. Sempre vai inventar algo novo para fazer. Pode ser, filho. Sim, eu acho que aqui... Só que pra gente, eu acho que vai ser mais difícil. Pode ser que a gente faça business, né? Negócio. Como assim? A gente construir de novo pra gente usar. Eu acho que não. Só se for pra investimento exato, mesmo. Assim, mas aqui neste terreno já tem muita coisa para fazer, imagina, gente. Depois que terminar essa casa mesmo. Mas esse era uma coisa que a gente queria.
sempre ter um projeto ou outro. Porque a gente imagina quando a gente se aposentar, a gente não quer ficar sem fazer nada. Então, é isso que eu falo pra vocês, do estilo de vida, né? Eu queria ter um estilo de vida que eu pudesse sair da minha casa, andar no meu próprio terreno. Não sair da minha casa e tropeçar com o vizinho, entendeu? Que é o que Mas tem gente que hoje, gosta. né? Então vai do que você tá querendo pra sua vida. Já vai passar aí. Aí você me diz aí, qual que é seu estilo de vida? Tu gosta de Pode sossego? passar, meu filho. Go ahead. Tu gosta de sossego ou tu gosta de muvuca? Me conta. Olha o barquinho lá, olha. Que da hora. Ai, 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 deixa eu ver. Tô putaça por vocês com essa construtora. Aí vai 10 pra ajudar nas madeiras, casal pica. Beijo, Luana. Ai, 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 que da hora. Palavra. Aí, professor Bel, também sou de Jaraguá do Sul, disse a Mabê. Beijo, Mabê. Beijo, professor Bel. Não tem desconto por conta dos erros, disse, perguntou Isabel Lessa. Tem. Isabel nunca construiu, né, Isabel? Tem uma trolha no toba da gente no final. Ai, ai. Ou, não, ou uma eles conta erram, extra. eles têm que consertar. Exato. E não vai sair do meu bolso, né? Exatamente. Desconto? Os caras podiam pagar um salário pra nós, né, mano? De supervisor, né? Pois é. Não é não? Aí podia ter um desconto. Nós é um mestre de obra que vem aqui todo dia pra ver as merda, né? Pois é. É. A Irinete falou, eu fiz minha casa desde a fundação, é muito complicado. É, menino. Sim, Vanessa, o valor do poço, do esgoto, tá tudo dentro daquele valor da casa que eu falei que a gente já pagou, tá? Tá tudo, gente. O que eu passei pra vocês, tudo que vocês já viram aqui hoje, que tá pronto, tá dentro daquele valor. Tudo, tudo. Agora, se eu, no fim, coisei errado, aí vocês fazem as contas pra ver qual que é o valor mas o final. valor tá certo. Mas o valor de um por um tá certo, tá? Né? Tudo que vocês já viram aqui nessas lives todas, tá tudo dentro desse valor aí, certo? Ô, gente, queria agradecer vocês. Desculpa aí, viu, a indignação. Mas é que eu não consigo, gente, fingir. Não dá, né? Não dá. Vocês sabem, quando eu tô feliz pra caralho, mas tinha acabado de acontecer, 10 minutos antes da gente entrar, Marcelo foi lá em cima e viu essa merda toda. Eu fiquei muito puta. E é isso, mas desculpa aí a indignação, tá bom? Ah, você que se identifica, você já construiu, se identifica, não me deixa sozinha nessa não, escreve aí embaixo. Quais foram os perrengues que tu passou na tua obra, de erro assim, ó, consecutivo, mesmo erro, os absurdos que tu viu, que você falou, pô, não é possível. Porque eu tenho certeza que aqui nos Estados Unidos, no Brasil ou no Japão, vai ter problema com isso aí. E olha, gente, obrigada. Hoje tem falando de PC? Hoje tem falando de PC na Web TV brasileira. Não esquece de deixar seu like aqui, faz favor, tá bom? Pra dar uma moral pra nós e a gente se vê mais tarde. Beijo, amo vocês tudo. Valeu!